Olá, bom dia a todos. Caso tenha algum problema aí com o som, a apresentação, me avisem, por favor. Acho que está tudo bem. Vamos começar, então. Primeiro, vocês têm alguma dúvida para tirar sobre a semana que vem, apresentações da análise contextual? Uma pergunta se é preciso ser em dupla. Acho que está um pouco tarde essa pergunta, já que as duplas já deveriam estar bem formadas, mas digamos que a instrução é em duplas ou em trios. Individual se perde bastante capacidade de fazer o design usando a metodologia que a gente usa, né? É preciso uma troca de ideias. Em último caso, claro, dadas as circunstâncias, a gente pode fazer individual, mas o problema é que também, se fizermos muitos individuais, a gente vai ter o problema de não dar tempo de todos apresentar, vai sobrar muito pouco tempo para cada um. Sobre o que precisa ser entregue, no mínimo, né, um conjunto de slides que descreva o tema que vocês escolheram e as análises feitas. Tá? É possível que alguém gere mais documentação, que escreva e fique com mais texto que não é interessante colocar no slide, pode colocar num documento e anexar junto. No final, é comum a gente ter bastante coisa que não cabe em apresentação. Então, se vocês forem montando um documento, ele pode ir sendo montado incrementalmente ao longo do semestre até o final, mas vocês podem ir entregando versões parciais a cada uma das 3 entregas, né? Então, não é necessário, mas é possível e faz sentido. Certo? Bom, se vocês tiverem mais questões, podem ir colocando aí que no final eu respondo assim que der um tempo, talvez por e-mail ou pelo Moodle. Então eu vou começar aqui no nosso assunto, primeiro contextualizando, né, como eu sempre faço. Aqui vocês têm um esquema do semestre, nós já fizemos todas essas aulas aqui. E agora estamos aqui na interação 3D, né, nessa parte azul, onde a gente está vendo alguns pontos avançados de uma maneira mais pela tecnologia atual, embora aqui na interação 3D especificamente nós vamos ver o que tem de convencional para interação 3D, né? Então um pouco de conceitos de interação específica para 3 dimensões. Certo? Vou, antes de começar ainda, só mostrar rapidamente um esquema que eu estou montando da aula de hoje, que está quase pronto. Aí vocês veem, só do tema da aula de hoje eu posso montar essa árvore, onde as coisas ficam hierarquicamente organizadas, tá? Então, em interação 3D, a gente vai ver as técnicas. As técnicas têm tarefas universais que elas implementam, que são... Ups, o computador está um pouco lento hoje. Que são aqui seleção, manipulação, navegação e controle do sistema. Para cada uma dessas tarefas universais, então tem um conjunto de técnicas que resolve o problema, tá? É isso que nós vamos ver hoje. Esse esquema eu vou colocar depois no Moodle para vocês conseguirem montar um mapa mental desse assunto, já que é bem difícil, né, de seguir, porque a árvore é bem profunda e bem larga. Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer, já que eu estou falando de interação 3D, é definir o que é interação 3D. Eu posto que
se vocês forem tentar fazer uma definição, cada um vai ter uma um pouco diferente. Se eu der exemplos para vocês e perguntar isso é interação 3D ou não, nós vamos ter respostas conflitantes. Isso acontece mesmo entre os pesquisadores na área de interação e até de interação tridimensional. Há correntes de pensamento, digamos. E aí eu vou fazer o consenso aqui de mostrar para vocês a definição que é a que aparece... Eu tinha mostrado... Não estava aqui. É a definição que aparece no único livro de interação 3D que a gente tem e que eu conheço os autores. E eles definem assim, como todo tipo de interação que se dê entre objetos que estão num espaço 3D, ou mesmo que os objetos estejam num espaço não 3D, 2D, por exemplo, ou 1D, se o usuário precisa fazer ações que são tridimensionais. Tá, vou explicar em cima de alguns exemplos agora na sequência. Vocês veem aí uma mesa interativa, tá? É um display colocado na horizontal. Está mostrando ali um jogo. E vocês têm um usuário usando o touchscreen para interagir. A tela é 2D, mas o usuário precisa andar em volta dessa mesa, ele precisa fazer gestos em 3 dimensões com os braços. É uma situação que pode envolver mais de uma pessoa interagindo. E a movimentação dessas pessoas se dá num espaço tridimensional. Então a gente pode classificar isso como 3D, tá? Mesmo quando o espaço de informações é 2D. É um pouco o que acontece nesse aqui também. Tá, aqui eu tenho um desenho na tela que aparece em 3 dimensões, mas a tela em si ela é bidimensional. Alguns dados são bidimensionais ou unidimensionais, aqui, como tabelas e mapas. E esse usuário que está fazendo aqui uma visualização, ele faz gestos em 3D no espaço, então isso já caracteriza a interação ser 3D. Tudo que for em realidade virtual, né, imersiva, aqui eu botei o exemplo do holodeck. Se vocês conhecem o Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, tem uma série, tem alguns filmes, eles têm um dispositivo na nave espacial que se chama holodeck. E isso aqui é dos anos 60, 70, né, que começou. Então essa ideia já era presente. É uma sala, aqui vocês estão vendo a sala com uma projeção de grade, né? Mas eles acionam lá um sistema que transforma essa sala progressivamente num espaço virtual e eles interagem em realidade virtual ali, colaborativamente, como nesse caso da imagem ou não, e usando telepresença aqui, vários conversando numa reunião onde eles estão distantes, com pessoa num planeta e outros. Certo? Então, ambientes imersivos, a gente precisa ter alguma interação 3D, seja ele em telepresença, como aqui, ou em realidade virtual. A gente pode interagir com os dados em superfícies que estão no espaço 3D, como aqui a mão. Então, o display é projetado na mão, pode ser num braço, pode ser na parede, e a interação ela vai se dar também em 3D por isso. Tudo que for interface vestível também, a gente tem uma componente, pelo menos, de 3D. Então aqui vocês veem o Steve Mann, que é um pesquisador dessa área já lá nos anos 80, começou a experimentar coisas vestíveis, né, com o hardware que tinha na época, e ele foi, com o passar do tempo, atualizando esse hardware, tá? Que no final dos 90, vocês veem o estilo aí, com o computador começa a sumir, né? Vocês lembram da história da computação calma e invisível, computação pervasiva. Então, ele começa a estar todo com os sensores e displays vestidos e eles vão sumindo. Aqui é o mais atual, né, com os sensores no cérebro. Tá? Isso tudo também pode entrar na categoria de interação 3D. Então, o BMI aqui é Brain Machine Interface. Né, qualquer tipo de interação direta, assim. Em geral, os movimentos que a pessoa faz, além dos seus pensamentos, eles interferem no jogo. Esse aqui é no sistema, esse aqui é um jogo Pong, né? E as pessoas controlando as raquetes do Pong pelo
pelo cérebro diretamente. Então isso também é abordado em interação 3D. Embora os casos mais típicos sejam como esse aqui, um ambiente de CAD, né? Computer Aided Design, engenharia, arquitetura, se monta peças, equipamentos. Esse aqui, esse dispositivo que vocês veem aqui, que tem uma tela aqui embaixo e uma tela lá na parede, é um workbench, virtual workbench, é bancada de trabalho virtual. É um display que consegue dar estereoscopia, permite os usuários interagirem em 3D no espaço em cima aqui do display, na frente e em cima, né? Em geral se usa óculos para fazer a visão em 3D aqui, esse não é o caso específico desse exemplo, mas tudo que eu tiver CAD, eu não preciso nem estar com uma bancada de trabalho virtual como essa, né? Aqui os gestos são em 3D, o ambiente é em 3D, mas se eu tiver o ambiente em 3D, mesmo que eu esteja usando dispositivos 2D como um mouse e uma tela, ou uma tela de toque, pelo espaço dos objetos ser tridimensional, eu precisar especificar ali manipulações que são em 3 dimensões, né, na profundidade, na largura e na altura. Eu preciso mapear esses movimentos bidimensionais, por exemplo, as coordenadas 2D do mouse para as coordenadas 3D e conseguir especificar esse movimento. Então eu preciso ter esse mapeamento, e esse mapeamento faz parte das técnicas de interação 3D também. Certo? Aqui vocês veem um caso que mistura essas duas coisas, uma aplicação de visualização de tomografias. Então, vocês veem do lado direito aqui a visão 2D, que é o convencional, né? A gente vê as fatias de tomografia na tela, são cortes do corpo, mas em alguns casos é interessante ver cortes arbitrários, não cortes só axiais ou laterais, né? Coronal sagital, que é o habitual, mas cortes arbitrários. E às vezes é interessante ver também o volume tridimensional inteiro. Então por isso tem essa visão 3D desse lado. Vocês têm aqui um tronco, né? O tórax e abdômen visualizados de fora, com um plano de corte representado. E aqui o usuário, ele tem um dispositivo na mão que é rastreado no espaço, que se chama de 3D Mouse. E com o movimento desse mouse, ele move um cursor em 3 dimensões dentro do espaço dos objetos. E então isso representa um plano de corte que determina qual fatia vai ser selecionada e visualizada em 2D. E aí esse usuário pode movimentar, fazendo movimentos tridimensionais, né, movendo no espaço esse cursor, e girar, então a especificar posições e orientações que definem aquele plano de corte, e ele consegue montar melhor ao fazer esses gestos na cabeça dele, né? Ele consegue montar um modelo mental melhor de onde é que está aquela fatia dentro do 3D, e isso é bem facilita, diminui os erros, né, nessa montagem de um modelo mental, a gente saber exatamente onde está. Claro que os especialistas treinados, eles usam só a visão 2D, às vezes com muito bem, porque tem experiência, mas para dar escala, né, e ter muitos profissionais habilitados em pouco tempo, a gente precisa de ferramentas assim que diminuem a probabilidade de erro nesses procedimentos. Bom, então isso aí são interfaces 3D típicas. E para terminar, eu coloco essa imagem de um desktop em realidade virtual, né? Coloco aí porque quando eu estava na graduação, no lugar de vocês, eu imaginava lá, que interessante, antes a gente tinha só as interfaces de comandos e agora a gente usa janelas em 2D, por que não usar em 3D? Como é que vai ser isso? Eu imaginava janelas assim em 3D. Talvez não seja o melhor uso para as 3 dimensões, mas o fato é que tem aparecido agora até algumas interfaces nesse estilo. A gente precisa acessar. Enfim, os usuários estão habituados àquelas janelas. Então, quando eles entram num ambiente imersivo, pode fazer sentido para eles interagir ainda com coisas que se pareçam com aquelas janelas, tá?
Isso tudo aí são interfaces 3D, sejam elas conceitos futurísticos ou realidade ou coisas do passado, né? Mas para exemplificar para vocês o que a gente chama de interação 3D. Deu para entender, então? Aqueles jogos em primeira pessoa que vocês conhecem, jogos de tiro, por exemplo, ou RPG, outros jogos aí, a gente interage em primeira pessoa num espaço tridimensional. Precisa ter uma interface ali, por mais que ela seja convencional, usando um mouse e teclado, a gente já pode chamar aquilo de interação 3D, certo? Porque eu tenho que mapear esses comandos 1D ou 2D para o 3D, e existem técnicas aí no meio. Então, o que a gente vai focar nessa aula é uma taxonomia organizada hierarquicamente das técnicas de interação 3D. A primeira coisa que eu queria fazer é diferenciar com vocês o que é uma técnica e o que é um dispositivo. Porque é comum a gente se confundir. Eu estou usando um controle rastreado no espaço, então a interação é 3D. Bom, depende, né, de como eu for aplicar. Eu estou usando mouse, então é 2D. Não, depende. E tem coisas que são mais adequadas ou menos adequadas. Então, aqui você tem nesse slide a ideia de que uma técnica de interação não é a mesma coisa que um dispositivo de interação. A gente pode usar um mesmo dispositivo com várias técnicas diferentes para mapear as entradas para alguma coisa dentro do sistema, certo? E quando eu falo das técnicas, é esse mapeamento. É como é que eu vou usar os dados que eu tenho na entrada para fazer as ações dentro do sistema. Certo? Então, dá para editar texto usando um emote? Provavelmente dá, mas provavelmente não é a melhor escolha, certo? Eu vou interagir numa janela 2D com texto, acho que ter que apontar coisas em 3D ou usar o movimento da mão seriam mais cansativos e menos precisos, né? Então, eu posso usar uma técnica aqui que vai funcionar com esse dispositivo, mas eu posso escolher outras técnicas que também vão funcionar e que possam ser melhores, e outros dispositivos que com alguma técnica vão ser melhores. Então são duas coisas diferentes, a técnica e o dispositivo. Bom, então se eu vou falar de técnicas, eu agrupei essas técnicas por tarefa. E existem 4 tarefas universais para a interação. Quer dizer o quê? Que todas as técnicas de interação 3D, às vezes até em 2D aqui, mas a gente está no contexto do 3D, então vou falar, todas as técnicas elas vão ser classificadas como sendo de uma dessas, como dando suporte a uma dessas tarefas, né? Então elas entram em uma delas. A primeira é a seleção. Então uma coisa que a gente faz com uma técnica é selecionar objetos de um conjunto. Ou seja, selecionar um de um conjunto, por exemplo, apertar um botão ou selecionar uma opção num menu, né, ou escolher um objeto que está em cima da mesa. Essa é a seleção. A segunda é a manipulação. Então, uma coisa é escolher um objeto e a outra coisa é alterar alguma coisa desse objeto. Essa alteração, né, pode ser a posição e a orientação dele no espaço, seja no espaço 2D ou 3D. Eu posso girar, posso mudar a forma, a escala, né, o tamanho dele, mudar atributos como cor, uma textura, e movimentar esse objeto. Isso, então, é manipulação. E tem muitas técnicas que entram na seleção, muitas outras que entram em manipulação. Vai ter algumas técnicas que combinam seleção com manipulação, né? Porque às vezes se eu tenho que manipular um objeto, antes disso eu tenho que selecionar um objeto dentro de um conjunto de vários. Eu tenho 10 objetos em cima da mesa, eu preciso escolher um, e depois que eu escolhi, alterar ele. Isso pode ser feito com técnicas separadas para seleção e manipulação, ou técnicas que se fundem também. Nós vamos ver alguns exemplos depois. Bom, além de seleção e manipulação, existe uma outra tarefa que é a navegação. A navegação é o próprio usuário mudar o ponto de vista dele no espaço.
certo? Então, se o meu espaço é grande, eu preciso me deslocar bastante para encontrar objetos que eu vou manipular ali dentro, que eu vou selecionar, ou de onde eu vou obter informação. Preciso andar nesse espaço. E quando eu digo andar, né, não se prendam a eu ter o meu corpo lá dentro, imerso, como em realidade virtual. Eu posso simplesmente, se vocês estão vendo um mapa numa tela, vocês têm que navegar no mapa para ir de um lugar para o outro, dar zoom in, out, encontrar um caminho para algum lugar, certo? Então, todo esse deslocamento preciso de técnicas para navegação, para fazer isso. Tá, e aqui eu já separo o travel, que é o deslocamento em si, a parte motora, e é isso que a gente vai focar em interação 3D, que é diferente da parte encontrar um caminho, que também é navegação, mas que é o componente cognitivo, quer dizer, a tomada de decisão que eu tenho que fazer para decidir por qual caminho eu vou passar. Então, quando num jogo eu tenho personagens autônomos, né, bots que andam sozinhos no jogo, eles têm que fazer o tempo todo rodar um algoritmo de pathfinding, né, de encontrar um caminho, porque eles têm que decidir para onde eles vão andar. E isso aí são técnicas que não fazem parte do que a gente vai ver hoje, que é a parte mais interativa, onde o usuário precisa especificar um deslocamento. Ele pensa da própria cabeça, toma suas decisões fora do sistema, e ele precisa aplicar essas ações de deslocamento dentro do sistema para mudar o ponto de vista dele, seja a câmera sintética, seja onde é que vai estar a mão dele para ele fazer a interação, ou o corpo dele. E o último das 4 tarefas, ou o último grupo de técnicas, né? Então, englobam as tarefas de controle do sistema. Bom, essas de controle do sistema, elas já são feitas em 2D ou 1D, por comandos, geralmente. E toda vez que a gente pensa em tarefas de interação 3D, de seleção, manipulação e navegação, a gente deixa de lado e não pensa muito bem no controle do sistema. Mas tem coisa que a gente precisa fazer enquanto está interagindo num espaço 3D, que não são necessariamente 3D, que são comandos que a gente precisa abrir um aplicativo, fechar um aplicativo, tratar com algum arquivo, alguma coisa desse nível que a gente já está habituado a fazer e que é necessário. E às vezes, principalmente, isso é bem marcante quando a gente coloca o óculos de realidade virtual. Então, os desenvolvedores em realidade virtual, lá, os meus orientandos do mestrado e doutorado, eles estão lá programando e fazendo ambientes em realidade virtual. Eles põem o óculos, nessa hora eles perdem o acesso ao editor de texto do código-fonte deles, e aí eles têm que ficar tirando e colocando óculos, e é uma confusão assim. Então, para um usuário final, a gente não pode deixar ele nessa situação, e eu tenho tarefas que são de controle do sistema que eu tenho que incorporar dentro do ambiente 3D. Eu tenho alguns truques para isso, né? Aqui na imagem vocês veem ali os controles que são movidos em 3D e alguns menus que aparecem, né? Um pouco essa coisa, o controle do sistema. Tá? A princípio, qualquer tarefa pode ser classificada numa dessas 4. Ok? E nós vamos agora explorar cada uma das tarefas e ver as técnicas que estão disponíveis para resolver cada problema. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelas técnicas de seleção em 3D. Alguma pergunta até agora? Bom, então a seleção a gente divide em seleção local ou à distância, tá? Seleção local é quando os objetos com que eu vou interagir estão ao alcance da minha mão, vamos dizer assim. Então, se eu tiver um cursor preso na mão, né, que eu movo a mão, movo esse cursor, ele vai até o objeto e eu seleciono ele. E a imagem descreve ali o avatar, né, de um usuário tocando num objeto virtual. Nesse caso, os objetos estão ao alcance da mão, basta que eu faça o gesto natural de mover
a mão para o local certo e dá um sinal pré-definido. Qual é o sinal pré-definido para a seleção que a gente usa no mundo real? Em geral, essa minha mão aqui é fechar a mão. Né? A gente vai pegar um objeto, a gente move ali e pega. Selecionei. Então, se eu for fazer seleção local, os objetos são ao alcance da minha mão, a seleção é feita principalmente pelo o gesto de fechar a mão. Claro que na hora de implementar isso, a gente pode usar coisas mais, dada que a tecnologia para rastrear o movimento da mão e o toque exato com objetos virtuais é complicado ainda, a gente pode usar os botões. No caso aqui, do lado, vocês têm o controle do Oculus Rift. Esse controle tem um rastreamento de posição e orientação no espaço, 6 graus de liberdade, que a gente pode mover, girar. E ele tem sensores. Primeiro ele tem um sensor de abrir e fechar a mão, ele sabe se a gente... Eu estou segurando ele, mas se eu esticar o indicador, assim, ele consegue mostrar um modelo de mão virtual, que é esse que vocês têm aqui do lado, abrindo e fechando a mão. Isso é bem interessante. E ele também tem botões que eu posso usar para apertar e confirmar uma seleção. Ele tem, além dos botões aqui em cima, que parecidos com botões de controle convencional de jogo, ele tem o gatilho aqui na frente, e ainda aqui na pegada da mão ele tem um gatilho para os 2 últimos dedos, né, pro dedo mínimo e... Esqueci os nomes dos dedos agora aqui. Mas esses 2 dedos, né, 2 menores aqui. Eles também podem tocar num botão e geralmente a gente usa esse para pegar objetos, ele é bem natural. Tá? Então, seleção, toda seleção ela depende de indicar uma posição e de uma confirmação. Então, se eu movo a mão para um lugar, o natural é fechar a mão, mas eu posso apertar um botão, eu posso fazer outras coisas. Bater o pé, piscar o olho, que é o que está escrito aqui. Né? Preciso ter um sinal de confirmação. Bom, e aí eu tenho a seleção à distância. Digamos que eu quero selecionar objetos que não estão ao alcance da minha mão. Isso também acontece no mundo físico. Na aula eu olho para vocês para selecionar um aluno que eu quero que responda uma pergunta, por exemplo. Ou eu posso selecionar numa lista, como é o caso aqui que eu estou vendo aqui no eConf tem a lista dos usuários que estão na sala, eu posso selecionar um e fazer coisas com ele. Né? Então tem seleções que são feitas à distância. E elas podem ser feitas, em primeiro lugar, um grupo de técnicas são as técnicas baseadas em raio, que é o raio laser, né? É um raio, uma linha que se projeta, geralmente a partir da mão do usuário, tá? Então, tem um pouco de mão aí na história, mas é a distância, né? Então eu preciso ter um dispositivo na mão, um objeto que eu aponto para algum lugar. E isso traça uma linha, e é onde essa linha interseccionar com algum objeto, aquele é o objeto selecionado. Da mesma forma aqui, toda vez que a linha ela atravessar um objeto, ele vai ter um highlight. Nas técnicas de interação 3D, eu preciso dar esse feedback para o usuário. Que quando o raio encostou no objeto, ele muda de cor, pisca, faz um halo brilhante, alguma coisa que identifique que aquele é o que está sendo apontado. Isso é uma espécie de pré-seleção. Né? E aí, quando a gente confirma, aí ele marca como selecionado. Eu preciso também aqui ter uma confirmação. Em alguns casos de apontamento à distância, de seleção à distância por apontamento de raio laser, a gente pode usar o tempo. Por exemplo, se eu mantiver o raio interseccionando um objeto durante um certo tempo, ele passa a ser selecionado. Quer dizer que basta eu ficar segurando o raio. Entenderam isso? Eu vou lá, seguro o meu raio parado num objeto. A interface do Kinect, do Microsoft, ou no Xbox, usava isso. Quando ele marca a pré-seleção, aparece um reloginho e ele começa a girar. Se eu segurar ele o tempo suficiente para completar o relógio, ele marca a seleção. Então, é um jeito de fazer sem eu precisar apertar um botão para confirmar, por exemplo. Aqui tem um outro exemplo visual, né? Vocês estão vendo esse usuário com uma tela de projeção estéreo aqui na frente, ele está com os óculos, está rastreando, tem esse fio aqui indica que ele tem um rastreamento da cabeça lá.
Vocês estão vendo o raio, do nosso ponto de vista, ele não sai da mão do usuário, né? Mas imaginem que esse usuário está olhando aqui, a mão dele está ali, e esse raio, do ponto de vista dele, está saindo da mão dele e está apontando lá um objeto. Algo similar pode ser feito sem usar a mão para apontar, mas usando o próprio olhar, né? São seleções direcionadas pelo olhar, gaze, que é a direção de mirada, né? Onde a gente põe a visão. Nesse caso, vocês estão vendo na imagem que tem uma cruzinha aqui no meio, né? Ela é bem pouco visível para nós aí, mas quando o usuário move a cabeça, essa cruz se movimenta, então é fácil para identificar onde ela está. E aí ele precisa, no momento em que esse X se posiciona em cima de um objeto, ele só precisa confirmar pelo sinal padrão. Podem imaginar o que seja, né? Esse é um ambiente que nós desenvolvemos há um tempo atrás e a gente usava um joystick na mão para selecionar. Então, movia a cabeça com o HMD e aqui vocês estão vendo esse quadro vermelho porque ele está selecionado, essa lâmpada aqui também está selecionado, tudo que está brilhando em vermelho está selecionado. Então, um ponto nessas seleções aqui é que para eu poder selecionar o objeto, ele tem que estar visível, né? Eu tenho que posicionar ele no meu centro de visão. Já no anterior, com a mão, eu posso estar olhando para um lado e apontar para o outro e selecionar assim mesmo. Um pouco diferente. Bom, outro tipo de seleção, a distância, que não usa apontamento nem raio nenhum, é dirigido, nem a cabeça, né? É dirigido por voz. É eu chamar pelo nome. Então, eu vou selecionar um objeto chamando ele pelo nome. Seleciona a garrafa, seleciona o caderno, seleciona a lâmpada. Então, qual é o problema aí, né? Eu tenho a vantagem de poder selecionar objetos que eu nem estou vendo. Se eu tenho oclusão, por exemplo, imaginem um projeto de engenharia complexo, projeto de um motor, de um avião. Tem muitos objetos, eu quero selecionar um objeto lá dentro, eu posso usar o nome dele para selecionar. Isso pode ser numa lista também, que eu vou mostrar depois, mas posso selecionar por voz, e aí mesmo que ele não seja visível, eu seleciono. O que é difícil aqui? Eu tenho que saber o nome, né? Então eu tenho que ter alguma identificação. Seleciona a mesa vermelha que está atrás do abajur. Algum sistema pode interpretar isso e conseguir selecionar o objeto corretamente. Pode ser útil em sistemas imersivos e em sistemas com muitos objetos que eu tenho que selecionar objetos ocultos, por exemplo. E aí, como eu falei, por lista, né? É bem comum nesses ambientes de CAD mais convencionais, eu ter uma árvore aqui do lado, uma lista com nomes significativos e ícones que eu uso para selecionar um objeto. Então, é mais fácil do que eu ter que girar essa cena. Vocês estão vendo a cena em 3D aqui, estão vendo a planta baixa da cena. É um outro truque, eu pegar essa cena 3D e mostrar um mapa 2D dela. É um truque onde eu posso selecionar aqui a cama, por exemplo, e aí mesmo que a cama não esteja visível no meu 3D, eu não preciso virar a cena toda e mudar o meu ponto de vista até enxergar a cama, eu posso só clicar aqui e selecionar. Ou numa lista linear mesmo, né, em uma dimensão. Então, o 3D se transforma em 2D ou em 1D para a gente conseguir selecionar. Ok, então a seleção local ou à distância são tarefas que englobam esses tipos de técnicas que eu falei aí. O que a gente pode tirar como recomendações? É que eu preciso incorporar um feedback para o usuário, tanto na pré-seleção como na confirmação da seleção. Movo a mão para um objeto, se eu estou em realidade virtual, quando eu encosto o objeto, faz vibrar a mão, isso significa que eu toquei, e aí depois eu fecho a mão para selecionar, né? Então, dá esses feedbacks sempre que eu puder. Pode-se usar sinal sonoro, né? Não falei aqui, eu falei só o tátil agora, o visual dando um highlight, mas também dá para fazer um sinal sonoro. Acontece quando a gente interage até no celular, né, digitando, tec, 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 tec.
eu toco uma tecla, ele dá um sinal. E essa questão de facilitar a seleção de objetos pequenos ou distantes, ocultos numa cena também, né? A gente precisa prestar atenção para as diferentes escalas e tal. São essas aí as recomendações. Alguma pergunta aí sobre seleção? Tá, a seleção passou um dos grupos, agora nós vamos ver as técnicas de manipulação em 3D. Agora aqui, talvez tenha algumas coisas um pouquinho mais interessantes, tá? O que são as técnicas de manipulação? Bom, é a parte interessante, porque eu posso iniciar, tem vários sistemas que eu já inicio com o objeto selecionado, eu só preciso manipular. Vou aproveitar aqui para avisar vocês que eu coloquei no Moodle. Nessa aula, geralmente, eu passo muitos vídeos, né, na aula presencial, e aqui eu coloquei esses vídeos todos no Moodle para vocês olharem. Então, talvez alguns já tenham visto, mas vejam todos eles, onde nessa seção que está escrito vídeos que ilustram o tema da aula. Procurem ver todos, pelo menos um pedaço, né? Não precisa ver o vídeo inteiro, mas se tiverem tempo, vejam. Todos são interessantes. E aí vocês vão ver que tem alguns casos que eu só tenho um objeto na cena que eu tenho que manipular, então ele já vem pré-selecionado. Por isso eu tenho só a técnica de manipulação. Em alguns casos eu vou ter que selecionar e depois manipular. Mas sempre a seleção ela serve apenas para indicar o objeto que eu vou manipular. E a tarefa principal é a da manipulação. Tá? Então na manipulação a gente especifica mudanças no objeto. Posição, orientação, tipicamente. E essa interação pode ser do tipo bem realístico, quer dizer, eu tenho um mundo virtual, um espaço virtual que tem uma escala compreensível para mim, uma escala de 1 para 1 com a escala humana, por exemplo, e eu movo com a minha própria mão os objetos. Então eu vou lá, pego, manipulo, giro, mudo de posição, coloco um em cima do outro. Tá? Isso isso é interação natural, a gente chama, manipulação natural nesse caso. E claro que os usuários já estão habituados a esse tipo de manipulação no mundo físico e elas fluem bem para ele. Mas em alguns casos é interessante que eles possam fazer manipulações com superpoderes que eles não têm no mundo real. Já que eu estou num espaço virtual onde tudo é possível e os meus dados podem ser complexos e eu não vou querer sofrer o ônus de eu tenho que mover um objeto pesado, eu vou ter que contratar um guindaste para carregar. No mundo físico eu faria isso. No mundo virtual eu pego com a mão, ou eu uso algum superpoder qualquer para mover esse objeto pesado. Entenderam? Então, nesse caso em que eu tenho movimentos que não têm um paralelo no mundo real, e aí eu posso ter técnicas especiais para fazer isso. Certo? Aqui embaixo ainda tem uma classificaçãozinha. Algumas tarefas de manipulação são bem complexas, como esculpir uma forma tridimensional, né? Tem que mudar muito a posição de pontos em relação uns com os outros. E outras que são mais simples, que eu simplesmente já tenho os objetos e eu só estou mudando a matriz de posicionamento dele, né? As coordenadas do centro de massa dele e a orientação dele no mundo. Então elas são mais simples, eu posiciono os objetos como se eles fossem todos rígidos, né? Não tem escultura, não tem mudança de forma. Bom, e aí então a gente classifica essas técnicas de manipulação que servem para tarefas, né, de manipulação como isomórficas, que são as realísticas, que tem um isomorfismo com as do mundo físico, e as não isomórficas. E aí que se encontra a maioria das técnicas para interação 3D, onde a gente tem essa ideia de Beta Reality. Já não chegava, né? Todos os XR que a gente viu na outra aula, ainda tem a Beta Reality, que é a melhorada. A gente melhora a realidade conforme o nosso desejo. Aí. Então a gente usa ferramentas virtuais mágicas. Aqui aparecem já os raios laser, que eu também posso usar para manipulação, nós vamos ver agora, braços elásticos e outras coisas, tá? Bom, então se eu vou usar algo bem isomórfico, por que não, de novo, usar a mão? Então é um meio mais intuitivo de a gente mover coisas, manipular objetos, é usar a mão.
O usuário segura com a mão e faz esse movimento o mais próximo possível do que ele faz no mundo físico. Ainda aqui eu já posso colocar alguma forma que não é isomórfica. Então, eu estou usando a mão para manipular coisas na minha escala, mas eu posso também usar para fazer coisas não isomórficas. Por exemplo, escalar o movimento da mão. Aqui está falando de forma rápida e lenta. Imagine se vocês precisam fazer uma tarefa de muita precisão. A gente precisa de uma motricidade fina muito boa para mover com precisão certas coisas. E às vezes a gente não tem. Então imaginem em escala nanométrica, microscópica. Seria interessante que eu pudesse fazer um movimento grande da minha mão escalar para um movimento bem pequeno e preciso. Isso acontece nos sistemas de cirurgia robótica, em que o cirurgião pode fazer movimentos bem amplos, mas o robô faz movimentos muito pequenos numa cirurgia de cérebro, por exemplo, dentro do corpo da pessoa. E posso fazer o contrário, eu faço movimentos em escala humana que são transportados para a escala planetária, né? Eu movo um objeto no meu mundo virtual que representa o planeta Terra de um continente para o outro com um gesto de mão. Posso fazer isso. Então, dentro dessas técnicas de amplificação e tal, tem aí uma Go-Go que a gente vai ver na sequência, onde o usuário tem um braço elástico, né? Ele altera o movimento, o comprimento do braço. Então, primeiro, a mão clássica. Eu posso manipular com a mão virtual clássica. Isso existe aqui desde os primórdios. Eu mantive essa imagem preto e branco, toda cheia de elhas e faces planas aí para vocês verem que nos primeiros sistemas já tinha. Em alguns jogos hoje a gente tem manipulações finas aqui feitas com as mãos, usando os controles ou algum rastreador da mão, uma luva. Então ela é bem natural com mapeamento direto, mas só alcança uma área limitada. Essa é a mão virtual clássica. A manipulação é feita aqui, né? Giro e tal. Claro que se eu precisar girar com precisão, imagine que eu tenho que... Estou fazendo um projeto de engenharia num CAD, né? E aí eu tenho um tubo que eu preciso girar 90 graus. Aí lá pegar com a mão e girar 90 graus é muito difícil, né? Então aí vou ter que ter alguma ajuda, um grid de alinhamento que só vai grau por grau, ou 10 graus por 10 graus. Ou eu vou precisar de uma outra técnica, algum artefato visual que me indique a linha para alinhar. Tá? Vocês veem que a mão virtual clássica ela é muito boa, tem esse mapeamento direto, mas além da área de alcance limitado que apareceu aqui no slide, tem essa questão da precisão. E aqui está o Go-Go, então é uma técnica que apareceu ainda nos anos 90, né? E acontece assim, como é que ela funciona? Aqui vocês estão vendo esse espaço do lado direito, que o usuário tem um braço e ele pode fazer manipulação com a mão clássica na vizinhança do corpo dele, e quando ele começar a esticar a mão para uma distância grande, a mão começa a se distanciar não mais numa escala linear, vocês estão vendo o gráfico, né? Até certo ponto, vai andando, por exemplo, até 50 centímetros, a mão segue um para um, a mão virtual segue uma translação de 1 para 1 com a da mão do usuário, ou, sei lá, um fator de escala fixo. Mas a partir de um certo ponto, ela começa a fazer uma exponencial ali. Quer dizer que eu vou mover 1 centímetro e agora o braço move 10. Daqui a pouco eu estou movendo 1 centímetro e ele está movendo 1 metro. Aí eu continuo esticando o braço e para cada centímetro ele move 10 metros. Né? Aí eu tenho uma mão elástica que me permite ficar parado, esticar o meu braço, pegar objetos da sala, manipular, colocar de volta. Então, trocar a posição dos objetos e a orientação deles num intervalo bem grande de distância. Essa técnica foi avaliada e se mostrou muito intuitiva por ser uma mão, né? E agradável, porque me dá mais poderes. Eu consigo estar olhando o objeto e puxar ele continuamente, né? O objeto não é teletransportado para minha mão, que é uma coisa que às vezes desorienta. Então essa técnica tem uma aceitação boa. Mas ainda tem um limite, né? Eu não posso esticar minha mão infinitamente.
Então eu vou ter um limite aqui, se eu quiser ir alcançar um objeto mais distante do que aquele que a minha mão elástica está alcançando, eu preciso caminhar até lá. Sem falar que se eu estou com a minha mão esticada e cada centímetro que eu movo move 10 metros no mundo real, né, eu perco precisão. Se tiver dois objetos próximos a uma distância, próximos um do outro a uma distância grande, vai ser difícil manipular um, colocar um alinhado certo do lado do outro. Eu começo a perder nesse né, essa precisão aí nessa distância. Bom, também tem técnicas que não usam não usam a mão, mas sim um raio para apontamento. Então tá, eu posso usar a mão para fazer um raio, né? Para indicar a orientação do raio, mas agora eu tenho um raio e o raio é infinito. Ele vai até o fim do meu mundo virtual e ele vai pegar qualquer objeto que ele interseccione. Bom, só que agora como eu tenho um raio e a minha mão não saiu do lugar, aqui vocês veem que o raio pode ser usado primeiro para selecionar o objeto, que era uma técnica de seleção, e em seguida para mover o objeto. Quer dizer, selecionei e agora que o objeto está lá na frente, selecionado no meu raio, quando eu giro a mão para o lado, o objeto vai seguir o raio e eu vou conseguir fazer uma translação radial bem grande, né? Quer dizer que, né, o objeto que está a 10 metros de mim, eu vou conseguir colocar ele em qualquer posição nesse raio de 10 metros. Hein? Mas se eu quiser aproximar ele, afastar, eu já preciso de uma coisa extra. Né? Porque o meu raio pegou ele nessa distância, ele vai ficar só nessa distância. Então só é bom para posicionamentos radiais. Claro que a gente tem como colocar num joystick para fazer ele aproximar e afastar. Pronto, eu já perdi um pouco de naturalidade. Né? Mas estou usando um joystick que ainda é razoavelmente compreensível para a maioria dos usuários. E eu só posso fazer a rotação assim, né? Num grau de liberdade. As outras rotações elas vão ser acompanhadas de translação. Se eu levantar assim, o objeto vai lá para cima no zenith aqui. Ele gira 90 graus, mas ele também se move. E é a mesma coisa aqui no plano do chão, ou qualquer plano. Tá? Então a rotação fica limitada. Eu consigo fazer alguma manipulação por raio à distância. Tá? Então esse é o raycasting tradicional, que eu acabei de falar. O raio define a direção. E tem essas vantagens e desvantagens que eu já falei aí. Quando combina com a seleção, né, tem ainda a desvantagem de os objetos pequenos serem difíceis de selecionar. E se eles estão longe também, né? É proporcional isso aí. Mas tem também raios avançados que eu posso apontar fazendo curvas. Um deles é essa técnica de duas mãos, né? Two-handed, um apontamento com duas mãos, em que eu uso aqui as minhas duas mãos para fazer a origem do raio numa delas e a direção na outra. Então aqui eu não preciso me girar todo o corpo para apontar lá atrás. Eu posso fazer, deixa eu ver se eu consigo demonstrar ali no meu vídeo, né? Um giro de mão assim e o raio vai passar lá para o outro lado. E além disso eu posso orientar a mão que está na frente para curvar o raio. Então vocês têm coisas como aparece na figura, aqui assim um raio que se curva para selecionar e depois manipular um objeto que está lá atrás, oculto praticamente, atrás de outros objetos. Porque eu posso ir lá com o meu raio, curvo a ponta, seleciono o objeto, descurvo, curvo para o outro lado, para cima, para baixo. Né? E tem mais uma coisa ainda. A distância entre as duas mãos controla a distância do raio. Eu vou fazer a minha seta ir lá para longe e eu posso puxar ela para perto. E aí eu consigo fazer as translações em todos os eixos, né? Independentemente, razoavelmente, com uma certa independência, pelo menos, e ainda rotações. Junto, né? Então, o que tem aí? Distância das mãos, controla o comprimento, giro das mãos para controlar as tangentes na curva, né? Então fazer essa curva. E consigo posicionar objetos atrás de outros, consigo buscar eles lá atrás, manipular eles com oclusão e tudo mais. Deu para entender? Ainda assim, quando eu tenho só um raio mesmo que curvo, eu tenho aquele problema de objetos distantes
tenho dificuldade de selecionar objetos distantes, então para combinar com a manipulação desses objetos, surgiram algumas técnicas como o flashlight, que é uma metáfora de uma lanterna, né? Eu tenho o feixe de luz cônico da lanterna, e todos os objetos que tiverem no feixe de luz, né, nesse cone aí, que eles podem ser selecionados. Então, se eu tiver um objeto bem pequeno, bem longe, esse cone acaba englobando ele, né? Porque não é um raio só. O raio ele não tem dimensão, então eu tenho que bater direto em cima. Agora, esse cone tem dimensão e eu posso pegar um objeto dentro dele. Claro que se eu tiver vários objetos dentro do cone, vão ser manipulados ou selecionados todos eles. Então eu teria que poder controlar a abertura desse cone, e aí que surge essa outra técnica, Aperture, que expandiu o flashlight para um volume cônico que eu posso controlar o raio dele. E aí ela funciona afastando a mão. Então é parecido com o anterior, com duas mãos que eu afasto assim. Numa delas eu tenho a minha abertura, né, a aperture, seria como a metáfora de novo para uma abertura do sistema de lentes de uma câmera, né? Eu tenho o ponto focal aqui e eu tenho o quadro de seleção aqui. Se eu quero dar zoom, eu afasto isso, né? Então eu vou fechar o meu ângulo de visão e eu vou pegar um espaço, uma porção bem pequena da imagem, e quer dizer que essa porção bem pequena vai ser mapeada para o meu filme aqui atrás, para o meu sensor, e eu vou ter uma imagem ampliada. E se eu fizer ao contrário, eu abrir, ou seja, eu pego aquele plano de seleção e aproximo ele do ponto focal, eu vou ter uma abertura grande e fazer uma grande angular aqui e pegar todo o espaço para dentro do meu filme. Então, aqui é a mesma coisa, eu controlo isso e consigo manipular, selecionar, e aí, a partir da seleção, manipular com a técnica anterior de curvar o raio e tudo isso com as duas mãos. Ok? Então, essas técnicas que eu mostrei até agora, elas dependem de eu rastrear as mãos, né? E isso é bem comum de se fazer agora com os controles que vêm com os óculos de realidade virtual. Então, nessa área, elas funcionam bem, porque eu posso implementar todas essas técnicas. Mão ou raios, tudo isso aí. Mas em alguns casos, a gente não está interagindo num ambiente imersivo, então técnicas baseadas no plano da imagem são interessantes. Já que, por exemplo, se eu tenho uma tela, uma projeção 2D, os objetos são 3D no espaço 3D, mas eu estou vendo eles aqui na minha tela que é 2D. Então faz sentido usar o plano da imagem e fazer seleções e manipulações no plano da imagem. Nesse caso, eu posso usar gestos, né, numa tela de toque ou no próprio ar, se eu tiver um sensor, e aí eu tenho as minhas mãos ali, eu vou selecionar um objeto, mover, escalar ele, fazer os gestos típicos. A escala eu posso usar a pinça, né? Vocês todos conhecem a pinça com o dedo, assim, ou a pinça com a mão para fazer a escala. Posso pegar um objeto e mover ele nesse plano, né? Só nesse plano, daí, porque eu estou manipulando nesse plano. E então é bem simples de selecionar. A manipulação eu posso ter que usar as duas mãos, pode ser um pouco complicado, eu preciso de dois cursores com orientação, digamos assim. Mas isso era o que era complicado lá em 97, quando surgiu essa técnica. Agora já ficou mais simples com os tantos avanços tecnológicos que a gente tem. Tá, tem câmeras que pegam esses gestos, tem controles e rastreadores que a gente pode usar. E a limitação é que eu só estou trabalhando nesse plano, né? Então, cada objeto permanece no plano que ele está, ou as manipulações são feitas só num plano, mas eu posso minimizar esse problema se eu tiver um meio de mudar o plano. Tem algumas técnicas que vocês vão ver nos vídeos que eu passei, que nós mesmos desenvolvemos, que foram publicados aí nas melhores conferências e revistas, que resolvem um pouco esse problema usando um celular. A gente usa o plano da tela do celular e gira ele para fazer a orientação. Então é como se eu tivesse um plano agora não de projeção, mas um plano infinito dentro do meu espaço 3D, e toda vez que eu fizer manipulação no objeto, ele vai andar nesse plano aí.
Então eu posso mudar o plano e aí ele vai mover nesse outro plano aqui, sempre controlando o plano, né? Bom, e aí tem combinações de técnicas que usam mão e usam raio de apontamento e usam a distância e local juntas, tá? Então a gente tem o Homer, por exemplo. Homer é uma sigla para Hand Centered Object Manipulation Extending Raycasting, tá aí, Homer. Como é que funciona? Aponto com a mão um objeto que está à distância e nessa hora a minha mão voa. A minha mão voa lá no objeto. E aí ela pode manipular o objeto como se fosse uma mão local. E depois ela vem embora de volta. E o objeto fica lá manipulado. Então eu posso pegar, o objeto está à distância, jogo a minha mão mágica vai lá, manipula, ela pode girar o objeto, pode mudar ele de posição também, pode escalar o objeto, fazer várias coisas. Quando eu terminei, ela volta para o lugar. Tá? Essa é a ideia. E o Voodoo Dolls, que é um pouco o contrário. A minha mão fica onde ela está, aqui vocês estão vendo um exemplo em que alguém está com luvas, né? E as mãos estão aqui, mas eu tenho na minha mão uma miniatura de um objeto da cena, que é uma bonequinha voodoo. E aí tudo que eu fizer com a minha bonequinha vai se refletir no objeto real. Aqui nesse caso é o soldadinho de chumbo, né, que tem um lá em cima da mesa e tem uma miniatura dele aqui na mão. A gente manipula essa miniatura. Então de alguma forma eu tenho que fazer uma seleção, a seleção não importa, é independente, mas selecionei aquele objeto, pum, aparece a miniatura na minha mão. E aí a gente manipula aqui, muda a posição do braço, da cabeça e tal, e vai vendo ao mesmo tempo, sem perder a referência, vai vendo essas modificações se refletirem lá no objeto real que está lá em cima da mesa à distância. Certo? Essa aí é a outra técnica. Essas são técnicas bem representativas do conjunto de técnicas que resolvem a tarefa de manipulação. Eu não entrei no detalhe fino da manipulação. Como é que eu mudo a escala do objeto? Como é que eu mudo a rotação do objeto? E tal, né? Esses são mais padronizados. São, como eu vou dizer, a gente usa metáforas mais comuns já, né? Por exemplo, aqueles pontos de controle que aparecem em cima dos objetos para interagir, ou gestos bem naturais. Mas, assim, vendo por alto nível, então as variáveis que afetam o desempenho de um usuário nessas tarefas de manipulação são a distância, né? A distância vai interferir, a gente sabe que manipular a distância é diferente do que perto e a técnica tem que se adequar. O tamanho, mesma coisa. Outra coisa é a distância de translação requerida. Então, uma coisa é o objeto estar longe ou estar perto, e outra coisa é o quanto eu vou mudar a posição dele. Se eu for só ajustar um pouquinho a posição, algumas técnicas podem ser melhores que outras, e se eu vou fazer uma translação bem grande, né? Então outras técnicas vão ser melhores. É a mesma coisa para rotação. Rotações finas ou rotações mais amplas. Outra coisa que interfere é a densidade de objetos. Se eu tenho uma cena com muitos objetos, então tem técnicas que podem ter mais dificuldade que outra, ou vão exigir que eu me desloque para selecionar e tal. Notem que a manipulação, como eu já tinha falado para vocês na manipulação direta usada num ambiente desktop com o mouse, né, ela é uma tarefa de controle contínuo. E que, à medida que eu estou manipulando, eu estou vendo o resultado da manipulação. Precisa ter uma resposta rápida. A técnica tem que ser tempo real, né? Ela tem que... Não posso ter que... Digamos que eu tivesse que mudar a posição de um objeto, uma solução sempre é usar uma janela de comandos, né? Digo assim, seta a coordenada x para 50, enter, e aí pum, o objeto pula para o lugar 50. Seta a coordenada y para 35, pum, ele pula. Isso não tem controle contínuo e não é razoável de se fazer em uma interação 3D. Né? Para algum tipo de aplicação, pode ser útil em algum momento até setar as coordenadas. Mas eu nem abordei isso aqui porque a gente está falando mais do que envolve movimentos 3D do usuário.
Tá? E todos os elementos básicos para manipulação, que são dispositivos para capturar a ação do usuário, e funções de transferência, que é a técnica de interação, e até o display para a saída, já são coisas básicas, né? O que a gente tem que fazer é selecionar dentre esse conjunto de elementos disponíveis a combinação ideal para implementar a nossa técnica que vai modificar essas variáveis aí. E a gente sempre gostaria de que o sistema, além disso, né, que eu acabei de falar, que está aqui, que ela combine com a tarefa, né? A tarefa que eu preciso fazer, onde é que estão os objetos, tamanho, densidade, já tinha falado antes também, a precisão necessária. E ainda otimizar o conforto do usuário. Não tem que fazer gestos, segurar a mão muito tempo numa posição, por exemplo, é ruim. E todo o resto fácil de aprender, os fatores externos, tá? Só deixei esse slide aqui para vocês revisarem aí na hora do design o que a gente precisa otimizar. Ok? Então aí eu terminei a segunda segundo grupo de técnicas, né? Segunda tarefa. Eu vou mostrar de novo aquele esquemático original. A gente viu aqui seleção, o local com a mão, a distância por laser, lista, voz, etc. E a manipulação, isomórficas, não isomórficas, variáveis, características importantes. Tá? Então aqui mão, apontamento e todos aqueles, até lá o Homer e Voodoo Dolls, que eu apresentei agora. E agora nós vamos ver a navegação. Tá? E por último, o controle do sistema é um pouquinho menor. Mas a navegação é bem... Tem muitas técnicas nesse grupo aí. Vamos lá para a parte 2 aqui. Técnicas de navegação em 3D. Então vamos pensar assim, para eu poder selecionar coisas e manipular coisas, eu preciso estar com elas em vista, eu preciso estar no local próximo onde elas estão. Né? Então para isso eu preciso me deslocar e navegar num espaço. Dar zoom numa posição, né? Preciso estar no lugar certo. Como eu já falei no início, se divide, né, a navegação em aqui eu acabei usando o mesmo termo, né? Mas seria a locomoção, que é o travel, componente motor, que é o que nos interessa aqui, movimentar entre dois locais. Então eu preciso setar a posição e orientação, não de um objeto, mas do ponto de vista do usuário, ou seja, do usuário ele mesmo ou do seu ponto de vista. Né? Tem que mudar a posição do usuário, mudar a orientação do ponto de vista do usuário. E então, se eu tiver um ambiente de grande escala, eu sempre vou ter um papel muito importante da navegação. Para ambientes de pequena escala, a navegação fica reduzida ou inexistente. Já o pathfinding é a parte cognitiva, que é decidir o caminho, e isso está fora do nosso escopo. Então vamos ver aqui a navegação. Bom, o que é o óbvio também para a navegação, como era lá para a seleção e para a translação? É que se eu reproduzir uma interação natural, quer dizer, aquilo que é nativo do humano, usar suas mãos, seu corpo para fazer as ações, então isso é intuitivo, certo? Quando eu caminho com as minhas pernas, eu estou fazendo navegação física, e se eu mapear o movimento das pernas para o espaço virtual, então eu estou fazendo uma navegação virtual que é intuitiva, é natural para o humano. O que acontece aí? Todo mundo já tem a bagagem necessária de conhecimento para entender o que está acontecendo e não vai se perder. Eu sei que se eu caminhar para a direita, eu vou me deslocar para a direita. Se eu caminhar mais rápido, eu vou me deslocar mais rápido. Né? Tudo isso. Então, nenhuma ação especial por parte do usuário é necessária. Ele já tem um modelo mental claro da localização dele no ambiente. Ele se vira e ele vai olhar para lá, se vira e vai olhar para lá. Se eu tiver a navegação que é física, tranquilo. Claro que preciso de um aparato
de hardware para poder rastrear o usuário, nós vamos ver um pouco isso. Mas no final, eu vou focar no início, nas outras. Por que que eu vou focar nas outras? Porque tem uma desvantagem de eu ter que usar o movimento físico para me deslocar no espaço virtual, né? Quais são essas desvantagens? O alcance do movimento do usuário no mundo virtual. Se eu tenho um mundo virtual que é um espaço de 100 metros quadrados, mas eu estou trabalhando numa sala de 10 metros quadrados, como é que eu faço? Eu tenho que mapear esses 10 metros para os meus 100 metros. Então, eu vou ter que ter um rastreamento, e o rastreamento só rastreia nesses 10 metros. Mesmo que eu use um sistema de rastreamento muito bom, ele tem um limite. Eu não vou conseguir alcançar 1 quilômetro. E se eu precisar me deslocar numa cidade virtual, não vai funcionar. Eu vou ter que usar algum truque. O que a gente faz no mundo físico se eu estou numa cidade e eu tenho que me deslocar 5 quilômetros dentro dela? A gente usa um meio de transporte, né? Um patinete, uma bicicleta, um carro, um ônibus. É uma das coisas que a gente pode fazer também no mundo virtual. Mas no mundo virtual a gente tem muitos outros poderes, né? Então, como a maioria das aplicações é feita para uma área de trabalho do usuário pequena, ele está na frente sentado na mesa e interagindo aqui com os objetos no mundo tridimensional, e ele precisa andar nesse mundo tridimensional, ou ele está numa sala onde ele pode caminhar em volta, mas é no máximo isso. Isso aí não tem como eu fazer o rastreio para um espaço maior. Então eu preciso de outras técnicas, tá? Eu preciso de um meio alternativo para me deslocar nesse mundo virtual aí. Então, como eu falei, eu posso usar metáforas com veículos, eu posso usar superpoderes como voos pelo ambiente, né? Saio voando usando um joystick, usando um mouse, ou uma tecla do teclado, ou apontando com a minha mão, fazendo como super-homem, né? Vou voando pelo meu espaço. Ou posso usar até teletransporte instantâneo. Eu me digo, vou para tal lugar, eu acho num mapa e aponto a posição num mapa e vou me deslocar para esse lugar. Essas são as técnicas alternativas para movimentação que a gente usa para navegar, né, em espaços virtuais, sejam eles até bidimensionais, né? Ou, ou principalmente, como é o nosso foco aqui agora, tridimensionais. Só que eles podem ser bem complicados para o usuário, pela desorientação que podem causar. Por exemplo, teletransporte. Eu estou aqui, de repente estou em outro lugar e aqui eu estava olhando para o norte, daí eu apareço em outro lugar olhando para o sul, ou se eu apareço em outro lugar olhando para o norte, mas aí estou em uma parede, não estou vendo nada, tenho que me virar para encontrar os objetos que eu queria ver, né? Voar pelo espaço também não é natural para a gente, pode ser perturbador. Tem muitas técnicas aí que foram testadas e usadas para isso. Eu vou tentar apresentar um pouco, classificando pelas duas coisas que a gente precisa setar. Que vocês estão vendo. Se a gente usa um meio alternativo desses, tem dois parâmetros principais que o usuário tem que especificar para definir a movimentação dele. Um deles é a direção para onde ele vai, e outro deles é a velocidade. Por exemplo, se eu vou num teletransporte direto, vocês certamente experimentaram isso, a maioria de vocês, talvez não todos, mas a maioria num jogo, um jogo 3D que eu tenho teletransporte, né? Eu passo por um portal que eu apareço em outro lugar. Então ali a velocidade é instantânea, né? Mais rápido que a luz. Eu dou o local e vou mais rápido que a luz. É um jeito de eu acertar a velocidade. Mas se eu quero caminhar dentro de uma sala, eu tenho que dizer para onde eu vou, para que lado eu quero caminhar, e ainda imprimir uma velocidade, que pode ser bem rápida ou bem lenta. Se ela for bem lenta, pode ser chato, e ficar entediado de andar, esperar chegar no lugar quando eu poderia ir mais rápido. Mas se for muito rápido, eu posso ficar enjoado, ter cyber sickness, que a gente comentou no finalzinho da outra aula. Sempre que o campo visual se modificar muito rápido e a gente está parado, na verdade, né? E o campo visual se modifica muito rápido, a gente tem enjoo, tem uma perturbação visual, alguma coisa desse tipo. É como andar num navio, né? Ou num carro, numa estrada com curvas, que a gente começa
se a gente não ficar olhando para fora, né, olhar para dentro, o visual está desconectado da sensação de aceleração do corpo e aí dá problema. Então não é simples assim dizer, eu quero ir na velocidade mais rápida, certo? E eu tenho que especificar direção e velocidade. Então vamos ver primeiro algumas coisas para especificar a direção. Uma delas, de novo, é usar a mão, né? Essas fotos aqui são de um projeto que a gente fez com usuários finais. Esse aí é um usuário especialista, ele não entende nada de realidade virtual e ele estava num ambiente aí tentando andar. É especialista em distribuição de engenheiro eletricista. Trabalha numa companhia de distribuição de energia elétrica. E aí ele estava aí nesse espaço virtual e ele tinha que indicar, caminhar pelo espaço. A gente não rastreava o corpo dele, só a orientação da cabeça, mas não o deslocamento do corpo. Então ele usava apontamento com a mão e ele caminhava para andar para o lado, ia virando para o lado a mão e ia fazendo curvas. Era assim que ele apontava. Ele aponta com a mão a direção. Esse é o mais comum. Então, aqui está o texto, né, do que eu estava dizendo. Aponta a mão, e isso é bem flexível, porque eu posso apontar a mão para qualquer lado, inclusive para trás, posso andar para trás, para frente, lados e girar. Tá? Depende de como eu implemento, né? Eu tenho que dar a volta para andar para trás, eu tenho que dar a volta, ou eu posso seguir direto o vetor que vai da cabeça para a mão, né? Um vetor que parte da cabeça até a minha mão, e isso me dá a direção. E isso pode ser confuso para quem não está habituado também. Mas é algo que se aprende. Dá para melhorar um pouco isso usando duas mãos também, usando uma direção de apontamento desvinculada da cabeça. Aí eu posso estar olhando para o lado e andar para um ou outro com mais facilidade. E aí eu já tenho mais informação para controlar a velocidade, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas primeiro, então, apontamento pela mão ainda tem uma outra forma que a gente chama de modo cruz. E aqui tem dois exemplos, né? Olhem esse da direita, é um supermercado. Isso aqui é um trabalho que a gente fez num desafio de interação 3D. Tinha que andar por um supermercado e selecionar produtos para comprar. Então, uma coisa era a seleção, mas tinha uma navegação. E a navegação era feita assim, eu tinha um cursor, que claro que se eu estou num supermercado, é um ambiente que mapeia um mundo que existe na realidade, que é um supermercado real, então eu só caminho pelo chão, né? Eu não vou pelo supermercado. Fazia mais sentido que a gente tivesse um cursor sempre no chão e que eu podia mover com apontamento pela mão, com o controle. No caso era um controle do Wiimote. E aí apertava o botão e eu ia caminhar para esse ponto. Então, primeiro eu só apontava, o cursor andava sozinho, e quando apertava o botão, a câmera sintética, né, o corpo do usuário se deslocava para aquele lugar numa velocidade padrão de caminhada um pouquinho mais acelerada. E esse outro caso aqui do lado, um ambiente imersivo, a gente tem um raio, né, que sai do controle e ele faz uma curva que cai no chão lá na frente. Então é um avanço em relação a esse aqui, que eu não tinha o raio, eu só tinha o cursor. Aqui eu tenho o raio. Isso é um pouco mais intuitivo, que eu consigo, com a inclinação vertical, controlar a distância do raio também e ter um mapeamento interessante para o plano de um terreno, tá? Mas a ideia é essa: eu coloco um cursor num objeto, ou no chão, ou num objeto qualquer, e o usuário, e quando eu confirmo, o usuário vai para esse ponto. Esse é o modo cruz. E também pode usar a direção pelo olhar. Aí eu tenho meus braços livres para manipular, para fazer outras coisas, e eu vou usando a direção da cabeça para apontar a direção que eu quero seguir. Certo? Então, claro que aí a desvantagem aqui, eu não consigo ficar passeando e olhando em volta. Mas a gente notou também que se eu tiver sentado numa cadeira como esse usuário aí, e andando por um mundo virtual, deslocando nele, enquanto eu estou sentado fisicamente, e eu começo a olhar para o lado, isso é a mesma coisa que andar num carro subindo a serra, né? A gente enjoa na hora.
fatal. Então, nesses casos em que a pessoa está sentada, muito parada e tem que se deslocar, às vezes controlar pela direção da cabeça inibe esse problema, então é útil. Bom, mas eu falei bastante aí de direção e não de velocidade, né? Então, desde aquele meu primeiro caso lá do meu usuário engenheiro eletricista, ele tinha que apontar para onde ele quer ir com a mão e a gente rastreava a mão dele. Só que às vezes ele só estava usando a mão para coçar o olho ou para anotar alguma coisa e o sistema pensava que ele queria andar. Então, saía andando. Porque eu estou usando o mesmo sinal de direção para mudar a velocidade de 0 para alguma coisa, né? Então lá naquele caso a gente já usou, eu vou voltar no slide para ver na foto. Vocês estão vendo a mão dele aqui? Ele está com a mão fazendo assim. Tá assim, na verdade, né? Rock and roll, porque é o sinal pré-definido que a gente inventou para controlar a velocidade. Se ele só está com a mão aqui, ele não anda. Mas na hora que ele faz assim com a mão, aí ele começa a andar nessa direção. Tá? Era esse o truque. Então agora eu vou falar aqui de velocidade. Tem várias maneiras de eu controlar a velocidade. E se eu estou usando a mão para apontar, eu posso usar a distância da mão para acelerar. Então, uma maneira, aqui tem duas, tá? Vocês têm a escala de cima, velocidade mínima e máxima. Toda vez que o usuário levantar a mão, ele começa a andar. Quando a mão está muito próxima da cabeça, ele anda numa velocidade bem lenta e mínima. Quando ele esticar mais a mão, ele vai acelerar. E quando ele estiver com a mão toda esticada, ele está na velocidade máxima. Então eu limitei a velocidade máxima e mínima a uma máxima específica que corresponde num mapeamento com o braço do usuário. O mapeamento não precisa ser linear, mas eu tenho um limite máximo e mínimo. Aqui está dizendo linear, né? O mais comum é um linear, mas dá para usar um mapeamento quadrático aqui, alguma coisa que depende do ambiente. Aqui eu aproveito, já que eu estou falando de velocidade, para aqueles, né, que já jogaram jogos 3D em primeira pessoa, vocês já notaram que a velocidade dentro desses jogos, quando vocês controlam por mouse e teclado, ela é muito mais rápida do que seria se eu estivesse realmente caminhando por aquele ambiente. Passa lá um corredor de 100 metros em segundos, assim, seria o recorde mundial de velocidade, né? 100 metros rasos, quando vocês usam ali. E fica divertido, a gente nem se dá conta de que está super acelerado. Quando vocês programam um sistema para andar na velocidade normal, que seria 5 metros, 5 km por hora, né? Ou 4 a 6 km por hora, boring. A gente não aguenta de tão chato que vai andando pelo ambiente, chato. Então, por isso que nos jogos eles são super acelerados. O usuário sempre gostaria de andar um pouco mais rápido do que ele anda no mundo físico, num espaço 3D. Tá? A gente notou isso. Bom, então vamos ver aqui a segunda possibilidade. Usar zonas. Quer dizer que aí o usuário, quando ele está gesticulando, fazendo ações normais, ele não altera a velocidade dele. Quer dizer, que se ele está parado, ele vai continuar parado. Se ele está andando, ele vai continuar andando naquela velocidade constante. Mas se ele puxar a mão mais para próximo da cabeça, então a velocidade diminui até zerar, né? E, então ele pode diminuir um pouco, daí afasta de novo e ela continua constante nessa velocidade reduzida. E se ele estica o braço, ela acelera. Acelera, então ele está esticado, está acelerado. Aí ele não vai cansar o braço, como no caso de cima aqui, que se ele quer andar bastante na velocidade máxima, ele está sempre com o braço esticado. Aí daqui a pouco ele está assim. Mas nessa aqui de baixo, ele estica um pouco, aí acelerou até a velocidade que ele gostou, ele não precisa mais esticar o braço, ele vai continuar na velocidade constante. São alguns truques aí. Bom, além desses truques de gesto, né, com mão e tal, e tem outros com o pé, que eu nem mostrei, vocês vão ver nos vídeos. Talvez apareça depois quando eu vou mostrar metáforas, né, mais adiante aqui. A gente tem outros dois grupos de técnicas para especificar velocidade. Um deles é usar controles físicos. Realmente usar um controle de jogo, um joystick,
pode até ser o teclado, pode ser voz, e a gente diz mais rápido, mais devagar, agora anda, agora para, né? Usar pedais, usar, por exemplo, a gente usou já uma bicicleta ergométrica, e aí o usuário para de pedalar, ele para de andar, ele pedala, ele anda, ele pedala para trás e vai para trás. Dá para usar uma esteira também, né? Aqui vocês têm um dispositivo de voo, né, que a pessoa anda deitada assim, e ele manipula o dispositivo para se deslocar. Aqui na frente tem um ventilador que faz vento nele para dar o realismo do voo também. Certo? Esse aqui do lado é um controle que a gente fez, quer dizer, uns alunos, colegas de vocês de 15 anos atrás, acho, não, uns 12 anos atrás, fizeram no trabalho de disciplina. Eles usaram, pegaram um joystick comum e modificaram ele para poder atuar em vários eixos, né? Então ali ele podia girar em todas as direções, além de fazer o avanço, o recuo e direita e esquerda do joystick. Isso aí permitia controlar muitos graus de liberdade para uma nave que voava pelo espaço. Dá para fazer isso, né? Criar um controle físico. E aí o controle físico já tem implementado nele o mapeamento de velocidade e posição e direção também. E a outra possibilidade é usar controles virtuais, que é a mesma coisa que os controles físicos, só que ao invés de eu fabricar um aparato mecânico que precisa para um controle físico, ou usar um joystick comum que às vezes não mapeia direito para a minha tarefa, eu posso implementar um controle virtual do jeito que eu quiser. Aqui eles parecem bem convencionais nos meus exemplos, né? São alavancas e botões, mas eu posso implementar qualquer coisa em virtual, e aí eu vou lá com a minha mão e manipulo. Então esses controles virtuais, eles emulam dispositivos físicos, e às vezes aparecem coisas como menus, sliders e tal, mas também botões, alavancas, e podem ser pedais e outras coisas, né? É só para evitar de eu ter que fazer a coisa física. E aí eu tenho a liberdade de fazer como eu quiser um protótipo de um dispositivo diferente. Desvantagem aí? Alguém saberia me dizer? Qual é o problema de usar um controle virtual? Ele é um fantasma, né? Eu não consigo tocar nele. Então eu não tenho feedback. E esse é o principal problema, que, claro, depende muito se eu tiver equipamento que me permita vestir o usuário numa coisa que ele tenha tato e tal, bom, eu vou reduzir esse problema e talvez resolver o problema. E aí eu posso prototipar qualquer coisa, mas na verdade a gente não tem esses equipamentos todos. Bom, e outras técnicas, a gente chama todas elas, coloca elas num grupo, que são as metáforas naturais de navegação. Então são técnicas baseadas em caminhada, que é realmente eu caminhar num espaço bem grande e rastrear a minha caminhada, ou fazer caminhar estático, quer dizer, eu ficar parado, né, batendo o pé, e eu vou batendo o pé e estou caminhando parado, ou não preciso bater o pé, só levantar o joelho, ou o ombro, ou os braços, né, mas é o caminhar estático, pode funcionar. Tem as esteiras rolantes, tem a esteira comum, essas de academia, e aí a gente tem, ela pode controlar a velocidade, mas aí eu preciso de algo extra para controlar a direção. E tem as esteiras omnidirecionais. Essa sim, eu posso caminhar para qualquer direção. Vou mostrar umas figuras aqui, vocês vão ter os vídeos depois. As bicicletas, que eu já falei, e algumas outras metáforas de movimento fixo. Uma delas é o tapete mágico. Eu já experimentei o tapete mágico. A gente fica sentado e segura as pontas de um tapete, assim, né? Inclina o corpo para o lado e vai voando como se estivesse num tapete mágico. E aí, como eu tenho eu estou ali sentado mesmo, eu vou andando sentado pelo espaço como se tivesse tapete mágico. Essas metáforas funcionam um pouco pra gente, né? O homem voador também, usando os gestos. Todos esses vocês têm. O raft aqui é um bote, né? Que eu vou remando e aí eu vou andando para um lado ou para o outro. Dá pra fazer natação, qualquer outra técnica que eu tô parado, ou não preciso me deslocar muito, de pé ou sentado. Com alguma técnica eu indico como é que eu quero me movimentar, para que lado e com que velocidade, né? Tem 1000 metáforas que a gente pode usar.
Que eu vou mostrar, aqui, como eu não posso mostrar os vídeos aqui, eles não rodariam muito bem. Eu até posso rodar o vídeo, compartilhar a tela, mas eles ficam, ficam travando, não vai bem. Então esse aqui, ele tem uma tela de projeção, o sistema dele, o display é numa tela de projeção, então ele não pode se afastar da tela, né? Não pode sair caminhando pela sala. Então o que ele faz? Ele está parado num lugar, o sistema vê que ele está ali. Se ele der um passo para frente, o sistema detecta que ele se aproximou da tela. E então ele muda a velocidade para andar naquela direção. Aí ele dá um passo para trás e ele para. Ou ele volta a ficar parado, a andar constante, e eu tenho que dar mais um passo para trás para ele desacelerar e parar. E o passo para o lado, e o giro também vai conduzindo isso. Mas eu estou sempre parado, se eu dou um passo eu ando, aumenta a velocidade, se eu dou um passo para trás, eu diminuo a velocidade. E para o lado a mesma coisa. Então eu posso ficar parado num círculo assim no chão, e só fazer pequenos movimentos ali que definem a navegação pelo ambiente. Quando eu dou um passo para o lado, ele começa a girar, né? Então eu não preciso girar o meu corpo nunca, eu fico sempre de frente para a tela. Outro de caminhar estático é usar um dispositivo para pegar o movimento do pé, né? A gente fez esse aqui, foi um trabalho de mestrado aqui do Hernandes. Esse aqui é no nosso laboratório, ele usou a balance board do Wii. A gente tem várias dessas no laboratório, então aqui nesse caso ele está usando duas, tá? Mas ele usou 4. Ele pode usar uma balança só, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10. O sistema é escalável para quantos ele tiver, e ele fica caminhando em cima delas. E a balança detecta o deslocamento de peso dele, então sabe para onde ele está virado, só pelo deslocamento de peso dos dois pés. Se ele começa a girar o corpo ali em cima, a balança detecta que ele girou e sabe o vetor para onde ele está indo, e pela frequência de oscilação dos passos, ele sabe que ele deu um passo, né? Então ele consegue pegar também a velocidade. E esse sistema, aqui está um vídeo que vocês podem ver depois, né? Com 4 balanças, colocando o capacete, né? Realidade virtual, em imersão, eu posso me virar para todos os lados e caminhar em cima com bastante naturalidade. Mas é um caminhar parado, né? Exige que o usuário se equilibre ali. A gente usou até algumas bordas assim para ele não cair das balanças. Tem aqui a navegação pelo pé. Qualquer coisa que vocês colocarem para rastrear o pé. Esse aqui é um bem antigo. Nós fizemos no laboratório. Vocês estão vendo aqui tem uma webcam que captura um marcador e sabe a orientação do marcador. Então ele podia girar o pé para o lado assim. E isso dava orientação. Colocar o pé mais para frente ou mais para trás dava velocidade. A navegação pelo pé ela é muito boa, por incrível que pareça. Uma pessoa tem as mãos livres, a cabeça livre para fazer todo o resto, e o pé é uma coisa que a gente usa bem, até por isso eu acho que nos carros, né, a gente usa o pé só para controlar a velocidade, basicamente, mas o pé é bem bom e preciso para controlar a orientação também, não só usando aqui essa webcam, que isso aqui é uma gambiarra que a gente faz, né? Mas hoje ele tem sensores bem fáceis de a gente rastrear isso. Esse aqui é o vídeo que vocês podem ver lá entre aqueles que eu mandei, provavelmente ele está lá também. Outro é usar a bicicleta, eu já tinha falado antes. Vocês veem pelos monitores aqui que isso aqui também é bem velho. Nós temos ainda essa bicicleta, a gente colocou botões aqui do lado para eu virar para um lado ou para o outro, e o pedal usava para capturar o movimento. Como é que a gente fez esse protótipo? Vocês estão vendo aqui um mouse dos antigos, tipo bolinha, né? Aí a gente tirava a bolinha do mouse, colocou uma borracha que vai lá no eixo de rotação do mouse e no eixo da bicicleta e pegava o giro por aí. Depois, né, com os mouses óticos, não deu mais fazer isso, a gente usou um outro esquema com câmera também, mas hoje em dia a gente usou o Arduino e instrumentou a bicicleta. Então a gente já pega o giro direto com o Arduino. Dá para fazer esse deslocamento aí. E vocês têm um exemplo da esteira unidirecional. Eu não posso rodar o vídeo, mas vocês têm os links aí. Esses links estão lá no Moodle também. Essa área aqui do chão, ela anda para todos os lados, né? É uma área flexível que desliza para lá e para cá. E esse usuário ele está numa cave. Falei da cave na semana passada, né? Vocês têm aqui 4 paredes, tem uma parede do lado de cá também que não aparece. E é um sistema militar. O usuário que se desloca por um campo
que vocês veem um cabo preso aqui que é de segurança para ele não cair, e aí você já aproveita e passa o fio de sensores da arma por aqui também. Mas é assim, ele pode cair, tropeçar ali, então para ele não se machucar tem esse cabo de segurança. O que acontece? O sistema rastreia onde é que ele está com relação ao chão. Então, quando ele se aproxima de alguma das bordas, ele ativa os motores para girar e tentar jogar ele para o meio. Então, se ele se aproximar dessa borda, o sistema tenta jogar ele para o meio. Se aproximar dessa para o meio, dessa para o meio. E assim ele pode caminhar infinitamente ali em cima, girar e se mover em qualquer direção. Isso é bem legal, porque eu posso manter o meu movimento natural e tenho um espaço agora virtualmente infinito. Mas é um sistema complexo. Vocês vão ver nos vídeos algumas implementações desse sistema. Basicamente, ele é uma esteira de esteiras. Né? Imagine uma esteira de academia que gira para um lado. Agora vocês colocam como se fosse, imaginem os degraus de uma escada rolante, cada degrau é uma pequena esteira de academia, que gira no sentido da lateral do degrau, assim. Então vocês podem andar numa direção e ela está sempre girando, né? Imagine que não são degraus agora, que ele está no plano. E se vocês caminharem para o outro também está sempre girando, e ele sempre joga vocês para o meio. Complexo, a gente não tem nada disso parecido aqui, só grandes estruturas de milhões que conseguem montar. Outras alternativas para a esteira são essas duas aqui. Circula For, é engraçado ver o vídeo. São 4 robôs que andam no chão e eles servem de chão pra gente. Então a gente está sempre em cima de um e os outros, eles tentam prever, sabendo onde eu estou e para onde eu estou caminhando, tentam prever onde é que eu vou dar o meu próximo passo e se deslocar rapidamente para vir aqui na frente, né? E estar na posição certa onde eu vou pisar. Aí quando o usuário começa a virar para o lado, esse outro vem para aqui e se coloca aqui do lado para pegar. Dá para imaginar que só funciona se eu me deslocar bem lentamente, né? Porque esses robôs não podem ir muito rápido e eles têm que prever, eles podem prever errado. O usuário faz que vai virar para a direita e vira para a esquerda e pum, cai no vazio. Né? Então, é bem lento, mas é um sistema aí que um protótipo foi feito. Vocês têm lá o vídeo para ver. E a Virtus Sphere é o globo da morte. É um globo onde a gente entra dentro e pode caminhar ali. Não é um plano, né? Ele sempre tem uma curvatura. Então a gente pode notar um pouquinho essa curvatura, ser desconfortável, e tem a inércia também. Se eu começar a andar muito rápido, ele vai girar rápido o globo. Quando eu parar abruptamente, ele vai ter um tranco ali da inércia e acaba caindo a pessoa. Mas é um outro sistema que a gente viu por aí. Para resolver um pouco essa questão de eu poder navegar com uma metáfora de caminhada mais natural e mais barata, né, apareceu o Virtuix Omni. Isso aqui também foi um Kickstarter há um tempo atrás. Eles chegaram a oferecer ele por menos de $300 e demoraram vários anos. Isso aqui é 2013, ele saiu lá no Kickstarter. E os primeiros usuários começaram a receber, compradores, né, os clientes que encomendaram, receberam ano passado isso aqui, 2019. Então eles demoraram 6 anos para conseguir botar em prática. E ele é muito simples. É uma bacia de plástico, tem nada de mecânico aqui, é só uma bacia de plástico, super lisa. Tem uns sapatos especiais que deslizam em cima, mas pode ser qualquer sapato que escorregadio. E a gente fica caminhando ali na bacia, assim, escorregando o pé, igual o Moonwalk do Michael Jackson, né? Fica caminhando, deslizando o pé. Como ela tem essa outra coisa que segura na cintura, né? A gente fica parado e consegue correr ali, deslizando e virar para todos os lados, usando um HMD, consegue andar infinitamente num espaço. Eles estão vendendo ela um pouco mais caro que isso, eu não me lembro agora. Se vocês procurarem por Omni, alguma coisa, vocês vão achar na web algo atualizado sobre isso. Eles estavam vendendo em pares, né, pra gente fazer jogo em 2. Ver como é que ficou. A gente quis comprar isso, mas a gente só podia comprar depois que estivesse à venda mesmo, não podia ser em Kickstarter, então a gente não comprou até agora. Bom, falei bastante de navegação, mas não falei tudo, isso aí é super grande, dá para fazer uma aula inteira sobre isso. Olhem lá os vídeos, não deixem de olhar, tá? Agora, em 2 minutos, eu vou falar de controle do sistema.
Então, eu já dei uma introdução do que é, né? Quando eu estou num espaço virtual, num espaço 3D, onde tudo é 3D e minha sensação de presença está ótima, é muito chato eu ter que me desconectar, sair do mundo virtual, tirar os óculos e mexer no teclado e mouse. Então, qualquer coisa que tem que ser dado como comando para o sistema tem que ser integrada ali na interface. E essa é uma parte, como é só o controle do sistema, que ninguém investe muito, né? Então não é comum os desenvolvedores de ambientes virtuais darem muita atenção a isso. A gente vai lá, inicia o sistema, coloca o óculos e aí não faz mais controle do sistema. Só que na prática não é bem assim, na prática eu preciso sair, mexer em alguma coisa. Então fica como uma deficiência dessa área e também uma oportunidade onde a gente pode contribuir mais. Eu vou mostrar para vocês o que se tem feito de melhor aqui, tá? Algumas técnicas que são usadas. Então, o que eu faço de controle de sistema para precisar um pouco mais? É mudar a cor de um objeto, definir um modo de trabalho, definir qual é o tipo de seleção, qual é o tipo de navegação, tipo de manipulação que eu vou fazer. E aí, isso geralmente é feito por menus. E botar menu como a gente faz com o mouse não dá, tem que colocar ele no mundo virtual. Então, um truque é incorporar o menu como se ele fosse uma placa dentro do mundo virtual e eu interajo ali. Aí eu não perco aquela coisa da imersão subjetiva, né, da presença. Mas, bom, aí o usuário precisa também chamar o menu para ele aparecer, porque se ele está andando pelo espaço, o menu está lá numa placa, num lugar, ele não vai ter que ser obrigado a caminhar até lá onde está o menu para fazer uma ação e depois voltar onde ele estava fazendo uma ação 3D. Então, essa localização de onde se apresentam esses menus é um ponto em estudo aí. Eu vou mostrar algumas opções que a gente usou com sucesso. Tá, aqui, por exemplo, eu tenho o menu flutuante. É um menu suspenso, também chamado. Faço um gesto para chamar o menu. No HoloLens eles usam esse gesto aqui, né? Abre assim a mão, aparece o menu, e aí eu aponto a opção com a cabeça e confirmo fazendo ping, né? Isso é o HoloLens. Mas eu posso ter uma wand, que é essa varinha de apontar, e como nessa da figura. Posso usar voz também, dizer menu, e aí aparece um menu suspenso e eu seleciono as opções. Outra é fazer ele aparecer na mão. Aparecer na mão é bom, porque ele está onde eu quiser, né? Caminho pelo ambiente, faço assim com a mão, tá ali o menu. Guardo a mão, guardei o menu. Então é a ideia de eu tirar o celular do bolso e tenho ele aqui na minha mão, faço umas opções, coloco no bolso. É uma metáfora também, já metáfora ultramoderna do pós-moderno, né? Sei lá, metáfora do século XXI, onde eu tenho um dispositivo que está no bolso e eu pego ele a hora que eu quiser e guardo a hora que eu quiser e eu tenho as minhas opções todas ali. Então essa é uma maneira também. E aí, os menus lineares, como a gente conhece, não prestam muito, né? Interessante daí é usar outros tipos de menus. Aqui, com hierarquias mais interessantes. Esse aqui é um menu circular, o Ring Menu, e ele aparece quando eu chamo esse menu, ele aparece no meu campo visual, e eu posso fazer um pequeno deslocamento para qualquer lado. Esse aqui é um jogo, eu estou selecionando a arma, né? Então eu estou com a faca, e aí eu quero selecionar a granada, eu abro o menu e faço essa diagonal aqui, pum, ele pegou aquele. Nesse caso ele está selecionando a faca que está aqui, né? Mas é só fazer um pequeno deslocamento ao invés de ter que selecionar um item num menu linear. Então o menu Ring é bem útil em ambientes virtuais. Tem outros menus que são em duas dimensões, hierárquicos. A gente pode usar voz junto com o menu, então aciona ali pelo olhar um objeto, aparece um menu, aí eu tenho a opção de falar alguma coisa. Tem várias coisas sendo experimentadas assim. E esse último, que a imagem não mostra muito o que eu queria mostrar aqui, mas o vídeo mostra bem, é um ambiente de visualização de imagens de tomografia em realidade virtual. Então, a tomografia mesmo aparece em 3D para eu explorar. Eu não mostrei essa imagem, porque o meu interesse aqui era mostrar o controle do sistema, mas o usuário está ali, ele está vendo um volume tridimensional, ele pode andar em volta e tal, e ele tem as mãos, né? E aí ele se vira aqui para o lado, ele tem essa janela,
que tem os datasets, né, os exames de cada paciente. Aqui tem paciente 1, 2, 3, a tomada sagital, tomada... que outras tem aqui? T2, T1, né, que são os tipos de configuração do tomógrafo. E ele seleciona ali, depois na própria mão, que também não aparece, ele tem algo desse tipo aqui, que é um menu de mão, só que ao invés de ser linear assim, ele é um menu ring, como esse aqui, para ele fazer seleções de cor, mapeamento de função de transferência para as cores da visualização e etc. Então esse aqui, esse vídeo aqui, ele ilustra muito bem as técnicas de controle do sistema junto com uma tarefa de seleção e manipulação 3D. Não deixem de ver, ele está lá no Moodle, tem o link aqui no slide também. Tá? E era isso. Passei um pouquinho do tempo e falei muitíssimo hoje, mas hoje eu sabia que eu não tinha como escapar. Esse tema ele é bem denso e eu precisava apresentar essa estrutura toda para vocês, e ainda vocês vão ter que olhar bem os vídeos em casa para cobrir todo o tema. Senão a gente precisaria de uma segunda aula para isso. E aí não quis comprometer a agenda de ninguém aí. Então, podem fazer perguntas à vontade se quiser. Quem precisar sair, à vontade também, nós já concluímos aqui. Ok? Enquanto isso eu vou falando aqui, que na próxima é a apresentação de vocês, né? Então vocês apareçam aí, eu vou e fiquem prontos com os slides de vocês para fazer upload aí e exibir os slides.